Meus amados, bom dia. Nós vimos na pregação anterior que Davi socorreu ao povo da região de Keila. O distrito de Keila foi salvo por Davi. Mas sabendo Saul que Davi socorria ao povo de Keila, começou novamente a perseguição. Mas os filisteus se levantaram contra Judá e Saul se desviou desta perseguição que estava fazendo a Davi. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram novamente, dizendo que Davi estava no deserto de En-Gedim. E Saul começou novamente a intentar o plano para que a perseguição continuasse contra Davi. E ele colocou em posição 3.000 homens escolhidos em todo Israel, homens de guerra, homens de força, homens capacitados para ir ao encalço de qualquer inimigo. O povo de Israel tem o costume em guerra. E foi buscar Davi e seus homens. Ora, era 3.000 contra 600. Porque Davi tinha somado mais 200 quando ele ganhou a vitória em Keila. 200 homens de Keila foram somados ao exército de Davi. E até sobre os cumes das penhas, das cabras monteses, no alto das montanhas, Saul buscava a Davi para matar. Saul era implacável. Saul queria, de qualquer maneira ou de qualquer jeito, ver o mal, a morte de Davi e dos seus homens. Saul se sentia ameaçado no seu trono, na sua cadeira. E chegando ele aos currais das ovelhas, pelos caminhos, aonde todo beduíno, toda pessoa que levavam ou trazia animais, colocavam esses animais à beira das estradas para descansar, estava a caverna de Adulão. E entrou Saul nesta caverna para descansar. Enquanto todos os seus homens ficou do lado de fora, ele entrou, se cobriu até mesmo seus pés. Mas essa caverna era tão grande que os 600 homens de Davi e o rei Davi, o futuro rei de Israel, estava também nos fundos desta caverna. Então os homens de Davi disseram a ele: eis que este é o dia em que o Senhor, teu Deus, te diz que entrega o teu inimigo nas tuas mãos. Pois ele está aqui dentro desta caverna e está em sono profundo. Faz como parece bem aos teus olhos. E levantou Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Meus amados, nós não podemos simplesmente aniquilar o inimigo, mas nós também temos que deixar marcas espirituais, palavras proféticas no mundo espiritual, para que o inimigo veja que você não está morto, para que o inimigo veja que você ainda é de guerra, para que o inimigo veja que você ainda está na ativa. Levanta tu um clamor, sela palavras contra o reino das trevas e fala: só o Senhor é Deus e o Deus que eu sirvo é comigo. Satanás, aparta-te de mim. Esta é a marca que você tem que deixar no mundo espiritual. Combater o bom combate em tempo e fora de tempo. Se levantar contra o inimigo da tua alma. Contra Satanás, os principados e as potestades. Contra o macumbeiro, o agoureiro, o feiticeiro. Quem quer que seja que intenta mal contra a sua vida. Qualquer um que direcionar palavras no mundo espiritual, você tem que levantar a sua voz no mundo espiritual, diante do Deus que você serve, e pedir até mesmo clemência, misericórdia, e que o Senhor visite os teus inimigos, para que todo dia da tua vida te vá bem.
Mas sucedeu, porém, que depois que Davi cortou a orla do manto de Saul, o seu coração ficou doído, se condoeu. Davi não teve coragem de terminar o seu plano. E disse os homens de Davi: meu senhor, essa é a tua chance. Mas Davi também disse: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa com o rei, com o ungido do Senhor. E eu, estendendo a minha mão contra ele, o Senhor me daria paga, pois é ungido do Senhor. Meus amados, esse é o grande exemplo da igreja. Às vezes você vê um pastor que ele não está com o discernimento correto, não tem entendimento para pregar até mesmo aos incrédulos, para levantar famílias. Porque todo homem, ele tem erros diante de Deus. Mas isso não significa que Deus não sondou o seu coração, não viu ele como homem sincero diante do Todo-Poderoso, e não tem aquela igreja, e aquele altar, e aquela permanência daquele pastor sobre a terra. E nós não podemos simplesmente sair atirando palavras contra aqueles que são ungidos de Deus, delegando nomes, ou até mesmo selando palavras no mundo espiritual, para que essa igreja venha a fechar, ou que esta igreja não anda na direção do Senhor. Quem somos nós para julgar o ungido de Deus ou a sua obra? Nós não podemos fazer isso. Davi tinha consciência que Saul era ungido do Senhor e ele estava posto por rei sobre Israel. E estas palavras de Davi conteve os seus homens, para que os seus homens não tivessem uma fúria. Isso é uma característica de um líder. Um líder, quando ele fala, os seus seguidores ou aqueles que estão com ele na batalha começam a ouvir as suas palavras e a fazer conforme ele fala ou pensa. E Davi não permitiu que nenhum desses homens ou dos seus comandados se levantasse contra o ungido do Senhor. Uma igreja bem liderada, o pastor que sabe que tem outro pastor que se levantou contra o pastor tal, ele como liderança, ele tem que chegar, chamar a atenção, colocar tudo na mesa e falar: olha, não faça isso. Porque isso é um espírito de facção. Isso é um espírito de levante. Isso é um espírito que veio para assolar a igreja. E Saul, tendo se levantado desta caverna, prosseguiu o seu caminho, porque já estava descansado. E depois Davi também saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, como se falando: ó rei, meu senhor, eis-me aqui. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e prostou-se. Esse sinal de reverência da parte de Davi é porque ele sabia que a justiça dele era Deus e não era as suas próprias mãos. Davi era sanguinário e ele se levantava contra nações inteiras, contra filisteus, contra amorreus, contra moabitas. Mas Davi sabia que o Senhor tinha chamado a Saul por rei e tinha autorizado Saul se assentar em uma cadeira de honra. Não cabia a Davi acabar, aniquilar com o reinado. Não cabe a um pastor tomar uma igreja de outro pastor por influência de membros. Teve um caso, certa feita, que eu observei um pastor que chegou sorrateiramente em uma igreja aqui em Brasília, uma igreja no monte, e negociou com o filho
do pastor que foi acometido de um derrame. E esse pastor tomou conta desta igreja. Mas ao tomar conta desta igreja, ele também queria tomar conta do terreno. E essa pessoa dona dessa chácara viu que a intenção desse pastor não era boa, mas deixou seguir a obra. E esse pastor fez reforma nesta igreja e daqui a pouco ele reivindicou a terra na justiça, por uso capião, por estar esta terra mediante posse na mão dos proprietários originais. E ele adentrou a justiça e fez as suas petições diante do juiz. Mas o juiz indeferiu os seus pedidos e ainda fez com que ele pagasse uma multa. E além de deixar a construção do jeito que estava. Porque as coisas de Deus, quem decide é o próprio Deus. É Deus quem vai julgar a todo homem que quer tomar posse de uma coisa que ainda não é dele. Então, eu creio que nesses últimos tempos, o próprio Deus se levantará para julgar a sua obra. Ainda em terra, homens que estão à frente, que sugam a mais fraca, vão ter com Deus e vão ter que descer dos seus altares. E vão voltar, alguns, até mesmo a sua posição de membro. Porque os homens de hoje amam mais ao mundo do que ao próprio Deus. E a Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E Davi grita em alta voz e fala: por que dás ouvidos às palavras dos homens que diz, eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia, aos teus olhos, você tem visto que o Senhor hoje te pôs na minha mão, dentro desta caverna. E alguns disseram, até mesmo para que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, e eu não quis fazer isso. Eu não estenderei a minha mão contra o rei, contra o ungido do Senhor. Eu não vou seguir conselhos facciosos. Eu não vou me amotinar contra o pastor da igreja. Eu não vou contra a autoridade do Senhor. Porque eu estaria intentando até mesmo o meu próprio mal. Eu não vou estender palavras ou orar contrário, porque para Deus isso é bruxaria. Eu não vou usar destes métodos ou desses meios para se achegar à tribuna ou ao púlpito e ter honra diante de homens. Não, minha honra é diante de Deus. Eis aqui, nas minhas mãos, como vê, a orla do teu manto. Eu tive a chance de tirar a tua vida. Está nas minhas mãos. Porque eu cortei, mas não te matei. Eu tive chance, mas preferi estar como diácono, estar como obreiro. Preferi até mesmo limpar a casa, participar do ID, do Senhor, dos departamentos de evangelismo. Eu estava capacitado, mas preferi até mesmo carregar a tua maleta. Deus já era comigo, mas eu preferi fazer a obra do jeito que Deus me mandou fazer. Ajoelhar pelas madrugadas e esperar o próprio Deus me levantar, como pastor, como homem de Deus, como pregador do Evangelho, como evangelista, como conferencista. E agora, meu rei, você vê. Eu quero que você saiba que a minha mão não intenta mal e nem se rebela contra você. Não há rebelia nas minhas mãos. Eu não pequei contra ti. Porém, tu andas à minha caça, da minha vida, como se eu fosse um animal para tirar aquilo que eu tenho mais de precioso, que é a minha própria vida. Então hoje, meu rei, julgue o Senhor entre mim e ti. Vingue o Senhor
o meu coração, que estou em sinceridade de espírito. Porém a minha mão, as minhas palavras não será contra ti. E nós temos que fazer isso dentro da igreja. Que o Senhor nos vingue. Que o Senhor nos julgue. Que o Senhor julgue o nosso coração. Porque todo homem deve se considerar, a partir do momento que é ungido, como ministro da casa do Senhor, ou como oficial pregador do Evangelho, mas que cada um se ache fiel e julgue Deus os corações dos homens. Porque nós temos a chance de fazer política dentro da casa do Senhor, mas não podemos fazer, somos sacerdotes, somos aquele povo ungidos do Todo-Poderoso. Somos um povo que está à mão do Senhor, e é o Senhor quem nos levanta, e é o Senhor quem abate a quem deve ser abatido. Como diz os provérbios antigos, dos ímpios procede a impiedade. Porém a minha mão não será contra o ungido de Deus, não será contra aquele que reina, não será contra a autoridade que Deus instituiu. Mas julgue Deus entre mim e essa autoridade, se ela também procede impiamente ou se o seu coração é maldoso. E o rei de Israel, o rei Saul, virou para trás e ele grita. Também no meio deste diálogo, Davi fala: a quem tu, ó rei, persegues? A um cão morto? A uma pulga? Eu não sou nada. Como se diz, eu tenho 600 homens, tu vem aqui com 3.000. Olha a tua força e olha a minha. Assim também é o reino espiritual. É injusto nós pedirmos para Deus afastar o reino de Satanás das nossas vidas e ele ficar imperando sobre as nossas vidas. Ora, porque ele tem mais força do que qualquer homem. Mas a Bíblia também diz, mais forte é o que está em mim do que todo aquele que está no mundo. Então aquele que tem o Espírito Santo não deve se preocupar com essas coisas, porque fiel é Deus para julgar a nossa causa. E Satanás, ele não vai se levantar facilmente contra o ungido do Senhor. O Senhor que seja juiz. Que o Senhor se levante do seu alto trono, como diz o salmista lá nos Salmos, e julgue a nossa causa. Que o Senhor não tarde, porque até mesmo muitos dentro da igreja hoje se desfalecem porque parece que o nosso Deus não vive e nem reina. Mas a Bíblia também diz, o meu povo ora e ora mal, pede e pede mal, está pedindo e não está sabendo pedir. A Bíblia diz também em Joel 4,6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o Senhor tem que julgar a nossa causa. O Senhor é que tem que fazer esse juízo entre nós e essas pessoas que se levantam contra nós. Porque às vezes nós mesmos estamos errando no falar. Estamos sendo contenciosos. E as nossas palavras soam mal no mundo espiritual. Temos maldade no coração. E quando falo de você, também falo de mim. Porque julgue a Deus o que eu estou falando aqui. Mas o Senhor é que tem que ver essas coisas. E Ele é que tem que advogar a nossa causa. Como disse Davi a Saul. É Ele quem defende. E quem me defenderá da tua mão, ó rei. Que Ele venha advogar esta causa entre mim e ti. E Davi faz esse brado e esse grito, e até mesmo um lamento no mundo espiritual. E sucedeu que, acabando Davi de falar, Saul, ouvindo todas estas palavras, disse: esta é a tua voz, meu filho. É tu mesmo quem fala comigo, creio eu, por causa da distância. Então Saul levantou a sua voz e chorou, amargamente, de coração. E disse ele a Davi, retornando a sua fala: mais justo, Davi, tu és do que eu.
Pois tu me recompensaste com o bem, e eu estou te recompensando com o mal. Saul tinha algo de bom dentro dele. Mas Saul perecia porque ele foi colocado, introduzido em uma transição de governo de juízes para o governo de reis e não estava preparado. Ele foi escolhido por aparência, por altura, por força, por ser guerreiro e não por ser um bom administrativo ou por ter uma reverência grandiosa a Deus. E ele fala: tu hoje mostraste que procedeste bem para comigo. Hoje tu procedeste comigo com benevolência. Pois o Senhor me tem posto em tuas mãos e tu não me mataste. Esse é o reconhecimento. Que aquele que pensa que está sendo afligido, e quando não está sendo afligido, tem que reconhecer. Tem pessoas no altar que não reconhecem os seus erros, não reconhecem e continuam fazendo a sua obra de picuinhas em cima do altar. Pessoas indo contra pessoas, ungido indo contra ungido, e não respeitando até mesmo a direção do Espírito Santo, ou a ordem da casa de Deus, ou a visão do templo, da igreja, e querem pregar o seu próprio evangelho, ou desfazer de pessoas por acepção, enquanto Deus fala que Ele não faz acepção de ninguém. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixaria ele ir bom, são, pelo seu caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, disse Saul. Por isso que hoje me fizeste todo bem que você teve ao meu respeito, Davi. Essa deveria ser a postura dos perseguidores. Mas muitos perseguidores não têm essa postura no mundo espiritual. Principalmente o teu inimigo, Satanás. O inimigo de Deus. Aquele que quis se travestir do próprio Deus. Tomar o trono de Deus, se assentar no trono. Mas mal sabia ele que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Eterno. Sabe todas as coisas antes mesmo de acontecer. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar. Saul reconhece e fala: eu reconheço agora que tu, Davi, há de reinar, e que o teu reino sobre Israel vai ser firme e vai ser duradouro na tua mão. Uma coisa eu te peço, meu filho. Jura-me pelo Senhor que não vai tirar ou desarraigar a minha descendência depois de mim. Que você vai usar de benevolência, que você vai ser um bom rei, como se dissesse, não como eu fui, mas como Deus quer que você seja. E nem desfará o meu nome da casa do meu pai. Ele pediu para que o próprio Davi, ao se assentar no trono, comece a cuidar da sua descendência. Amado, essa palavra de Saul é nobre no mundo espiritual. Saul era inconstante, mas nessa hora ele estava em sinceridade. Porque ele tinha 3.000 homens. Ele podia muito bem fazer um cerco e matar Davi, mas ele não fez isso. Ele voltou para a sua casa. E Davi e os seus homens voltaram para a caverna de Adulão, para um lugar forte. Amados, o teu inimigo vai ter que reconhecer quem você é. O teu inimigo vai ter que reconhecer que você é ungido de Deus. O teu inimigo vai ter até mesmo que te devolver aquilo que foi roubado. Os anos consumidos pelo gafanhoto. Todo migrador, cortador, destruidor vai ter que entender que o Senhor é Deus sobre a sua vida. O Senhor é fiel. O Senhor é justo. O Senhor é o Senhor de Israel. Aprove Deus esta palavra, pois eu selo ela
para que aos seus ouvidos ela provoque efeito na terra. E que você comece a entender que nem tudo é do seu jeito, mas sim do jeito do Senhor. Aguarde, porque Deus se levantará ao seu favor. Deus é fiel. O Senhor é justo. Ele é o Deus forte. Ele é o nosso Deus. Graça e paz. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.